Olá pessoal, saudações a todos. Começando aqui mais uma semana, hoje um dia chuvoso. Querendo mais uma vez agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, aqueles que têm mandado mensagem, conversado conosco, isso é muito importante. Pedir a vocês que no final de assistir nossos vídeos, dê um likezinho, que é aquele sinalzinho de positivo, porque como o nosso canal não tem monetização, é justamente vocês que ampliam essas discussões para que outras pessoas possam vir participar e debater a questão social, política e econômica que a gente está enfrentando. Esse vídeo dessa semana eu vou começar falando primeiro da minha visão com relação ao posicionamento do campo progressista na política brasileira, ou o que a gente chama de esquerda. E, infelizmente, tem uma conjuntura para que a esquerda volte a ter uma notoriedade dentro do país, para que apresente um projeto ao qual busque realmente atender às necessidades da população e um projeto pós-pandemia, e eu, infelizmente, não estou vendo isso. Hoje eu vejo a esquerda delegando o seu papel de oposição justamente para o governador do estado de São Paulo, que é quem faz frente no momento a Bolsonaro, além do Dino no Maranhão. Além do mais, eu tenho visto as celebridades que apoiam o campo neoliberal, que apoiam o Estado mínimo, se manifestando, indo às ruas, indo às redes sociais, defender o presidente. Já essas mesmas celebridades do campo progressista, até o presente momento eu não vi quase nenhum falar absolutamente nada, a não ser o Walter Casagrande e o Raí, que tiveram uma postura muito bacana, muito consciente com o que diz a realidade, mas para vocês que são do campo progressista e que têm muitos seguidores, que são artistas e que estão se negando a tomar partido nesse momento, seja lá porque não quer perder o patrocinador, que é na maioria das vezes a mesma empresa que financiou a campanha do presidente ou de algum deputado de extrema-direita, a história vai cobrar de vocês um preço muito caro. E a gente vai estar aqui para poder ver tudo isso. Tivemos episódios lamentáveis no decorrer da semana passada, a agressão dos enfermeiros que estavam protestando por melhor condições de trabalho, e a gente sabe que hoje eles, junto com os médicos, com todo o pessoal de saúde, é quem está aí na luta para salvar vidas, que é justamente a contramão do que propõe e do que se presta o governo federal. Eles foram agredidos por simpatizantes neofascistas, eu não digo nem neofascistas, fascistas, que defendem toda essa estrutura de destruição da saúde pública e do país como um todo. E ontem, repórteres de alguns jornais de São Paulo foram agredidos durante as manifestações em Brasília, ao qual o presidente participou, como sempre. E aí eu não sei onde é que está o STF, a Câmara dos Deputados, que não consegue enxergar os crimes cometidos pelo presidente, seja para solicitar o impeachment, ou seja por crime comum, porque o que não falta são crimes, o que não falta são argumentos plausíveis, com consistência, para que isso aconteça. E o STF, a Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, tem sido praticamente aquelas figuras que discutem no Twitter, mas ação até o presente momento nenhuma.
Inclusive, já há em pouco mais de um ano de governo, há 30 pedidos de impedimento do presidente, todos eles muito bem fundamentados, e que justamente o Rodrigo Maia diz que não há clima para um impeachment. Se não há clima para um impeachment, pode haver clima para solicitar um afastamento do presidente por 180 dias por crime comum. Isso ele já deu motivo de sobra para poder fazer. Manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, pela governabilidade, pela liberdade, pela democracia. Isso nunca aconteceu em governo nenhum. Muitos querem voltar ao trabalho. O governador aqui já está abrindo. Mas o Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fome, desemprego, miséria. Isso não é bom. E o país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus. Desde há 50 dias eu venho falando isso. E aí, enquanto vocês viram aí o vídeo ao qual eu recebi de uma outra pessoa, onde o presidente e seus seguidores fazem festa em Brasília, assim como fizeram em outras capitais, em São Paulo também, o Brasil bate mais de 7 mil mortes por causa da Covid. Nós temos hoje mais de 102 mil infectados. No Rio de Janeiro tem o Hospital de Bom Sucesso que está fechado por falta de recursos, por falta de médico. Apesar de que a família Garotinho, junto com todo aquele grupo político que tiveram no Rio de Janeiro durante muito tempo, destruiu o estado do Rio de Janeiro, mas o governo federal não libera verbas para que haja contratação desses profissionais para então poder fazer com que o hospital venha a funcionar e atender justamente os pacientes que estão sendo afetados pela Covid. Ontem, em entrevista a uma rede de televisão, o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, que se não me falha a memória do PSDB, diz que o presidente brinca e faz jogo político com a pandemia. Você veja, o PSDB chegar a dizer que o presidente faz terrorismo e jogo político com a pandemia. E os apoiadores do presidente estão usando muito, inclusive usaram bastante ontem, o termo ucranizar, ou seja, fazer o Brasil igual à Ucrânia, onde o fascismo e o nazismo faz parte do cotidiano deles para poder perseguir, agredir e, quem sabe, até matar os seus considerados opositores. Por falar em matar, já que o Covid tem matado, infelizmente, muitos brasileiros, e o governo federal se mostra incompetente e incapaz de montar um plano de ação para evitar a propagação do vírus e salvar vidas, o ministro da Saúde até agora não disse para o que foi que veio. Ele é um cara que caiu de paraquedas, completamente perdido, que não tem conhecimento de como funciona o SUS, de como funciona a estrutura do Sistema Único de Saúde, e seu número 2, que é um general, está dizendo que o isolamento não funcionou. Não funcionou porque não foi bem feito, porque nos locais que foi feito isolamento, fora do Brasil, como por exemplo na China,
surtiu efeito. Aí, mas vocês podem alegar, mas foi subnotificado? Sim, pode ter sido sim subnotificado, mas nós tivemos um número bem insignificante de mortes com relação ao Brasil, e hoje eles já começam a voltar à normalidade, coisa que, infelizmente, a gente não tem previsão de quando isso vai acontecer, justamente por falta de uma iniciativa do governo para fazer isso. E ainda você tem o presidente do Conselho Federal de Medicina criticando os governadores do Nordeste por estar recontratando alguns médicos cubanos que permaneceram no Brasil, do programa Mais Médico e Saúde da Família, que o governo Temer e esse desgoverno, dizendo melhor, que está aí, extinguiram. Então, eu queria que o presidente do Conselho Federal de Medicina e aqueles que os apoiam saísse de seus consultórios luxuosos em prédios imponentes e viesse trabalhar nas periferias de Salvador, viesse trabalhar nas periferias do Brasil, viesse atender o povo humilde, ao invés de estar cobrando R$1.000, muitas vezes por uma consulta. E hoje a gente não vê mais o presidente falando a respeito da cloroquina, porque tanto ele quanto o Trump defendeu durante muito tempo que a cloroquina era o que ia salvar a população contra o coronavírus. Inclusive, o presidente do Conselho Federal de Medicina, em uma conversa, em uma reunião que teve com o presidente, chegou a autorizar o uso da cloroquina, mesmo sem ter nenhuma comprovação científica de que o medicamento poderia evitar ou salvar as pessoas que tiveram Covid. Pelo contrário, teve muita gente que veio a falecer. E teve também o presidente dos Estados Unidos, que defendeu durante muito tempo, inclusive chegou a defender o uso de desinfetante para ser aplicado na veia das pessoas, já que o vírus morria com álcool e sabão, ia morrer com desinfetante. Imagine só a loucura, onde chegou a ter nos Estados Unidos 30 óbitos por pessoas que fizeram esse tipo de procedimento e vieram perder suas vidas graças ao inconsequente que nem sequer sabe o que é que está falando e acha que é Deus ou médico. E agora, com a negociação do presidente com o Centrão esse que ele sempre fez parte durante 28 anos e que é a cara do presidente, que é a cara do escárnio, da podridão da política brasileira, que é o que defende o neoliberalismo, que está na mão dos banqueiros e que defende justamente o Estado mínimo. Esse grupo está negociando com o presidente os cargos para vir para o seu governo. Governo esse que ele disse que não iria ter toma lá da cá, que não ia ter velha política. Então, o cara diz uma coisa e faz completamente outra. Inclusive, o seu ex-ministro ficou 8 horas, o ex-ministro da Justiça ficou 8 horas, provavelmente ou visitando seus colegas lá em Curitiba, ou fazendo uma delação premiada, algo que ele sabe muito bem fazer, para tentar derrubar o governo ao qual ele ajudou a eleger, o governo ao qual ele pediu mesadinha ao ser nomeado como ministro da Justiça e que barganhava uma vaga no STF. E é justamente esse Centrão que o general Augusto Heleno, há pouco mais de um ano, em uma entrevista, disse que se gritar pegar Centrão, não fica um, meu irmão. E hoje o presidente volta e negocia com Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Kassab, Paulinho da Força e Companhia Limitada. Aí dizem que o PT afundou e roubou o país. Se o PT afundou e roubou o país, esses aí simplesmente saquearam o país todo e hoje posam novamente como salvadores da pátria. E o governo que disse que não ia haver toma lá da cá, que não ia ter velha política, além
de hoje estar dentro novamente do Centrão, para que, se um dos 30 pedidos que está na mão do Maia for aceito, ele, junto com esse grupo, ele possa evitar o seu impeachment e tocar esse governo de caos, esse governo de terror, e buscar, dentro das suas coligações, e também interferir e barrar toda e qualquer investigação contra seus filhos. As investigações que tem contra as rachadinhas do Rio de Janeiro, que a Justiça hoje já recomenda que o processo seja arquivado sem investigar e sem ouvir absolutamente ninguém. O Gabinete do Ódio, que hoje já se sabe quem é que propõe isso, quem é que propaga isso, já se tem os nomes, já se tem os telefones, já se tem os e-mails e ninguém faz nada. E aí as pessoas querem me convencer que no Brasil a justiça não tem lado. Ela tem lado, sim. Ela tem lado que é justamente o lado que interessa a eles. O lado das oligarquias, o lado daqueles que vão garantir para os que os defendem uma condição notória de poder se perpetuar no poder ou perpetuar suas ideias justamente em cima da população mais fraca, da população mais ignorante educacionalmente e politicamente, que é justamente a intenção desse governo aí, que é um governo extrema-direita, que propõe o Estado mínimo, que propõe a privatização de saúde, de educação. E hoje algumas pessoas que conseguem pensar por si próprios já entendem isso, já enxergam isso, mas que infelizmente a classe política não tem coragem de combater esse governo, até porque, de certa forma, está também na mão deles. E uma coisa que eu digo a cada um de vocês que tiveram seus familiares perdidos por causa do coronavírus, meus sentimentos, e como o governo federal não faz nada, inclusive está tentando dificultar as ações, principalmente no Nordeste, onde tem um comitê científico gerenciado por uma das figuras mais brilhantes da medicina brasileira, que é um neurocientista, que me perdoe, me falhou a memória aqui agora o nome dele, mas é um dos brilhantes, que inclusive é professor de Harvard. Fui pesquisar aqui para não deixar vocês sem informação. Professor Dr. Miguel Nicoleles, que é uma das mentes mais brilhantes e que comanda hoje o grupo de pesquisa do Consórcio Nordeste no combate ao coronavírus, coisa que é bem semelhante ao que faz a Angela Merkel na Alemanha e que infelizmente o governo federal não consegue fazer. Uma coisa que eu digo a cada um de vocês, que tenha de, infelizmente, perder a vida de algum familiar por causa da incompetência e da falta de ação do governo federal, principalmente quando os médicos tiverem de tomar a decisão da escolha de Sofia. Para quem não assistiu o filme, assista, que muita gente está comentando, onde tem de escolher entre uma vida e outra. Eu recomendo a vocês que vão para a justiça acionar o governo federal e acionar juridicamente o presidente da República. Acionar justamente pela falta de compromisso que eles não tiveram em salvar essas vidas e que cobre dentro do rigor da lei. Pode durar 5, 10, 15 anos, mas não desistam dessas ações. Dentro do rigor da lei, tudo aquilo que é imputável, segundo diz a jurisprudência brasileira. Porque tem de se penalizar, sim, o governo federal e o presidente da República pela incompetência, pela falta de ação para combater o coronavírus, pela falta de postura como presidente da República e por ser um genocida,
porque quando ele não dá os aparelhos para os médicos salvarem as vidas e coloca na mão dos médicos a opção de escolher entre um e outro, justamente isso, na minha concepção, é assassinato. E os médicos, infelizmente, não têm culpa, mas o governo federal e o presidente da República, sim, no meu ver, não sou jurista, mas pode ser, sim, processado por causa disso e levado à justiça por essas ações. E, mais uma vez, pedindo a vocês que assinam ou que assistem nossos vídeos, que dê lá um likezinho para que esse debate, essa discussão possa alcançar mais pessoas e que a gente possa trazer mais pessoas para esse debate, para essa construção de conhecimento e esse combate ao fascismo, ao nazismo que está sendo instalado no território nacional. Um abraço a todos e uma excelente semana.